Imagine a seguinte situação. Você está no aeroporto da sua cidade, voltando de uma viagem incrível em família e de repente recebe uma mensagem estranha no seu celular. Como pode ser? Você esfrega os olhos para ter certeza se é verdade. E o saldo da sua conta está ainda mais alto do que quando você saiu de férias. Pode parecer loucura, mas cenas como essa acontecem todos os meses para milhares de investidores que recebem renda passiva com os fundos imobiliários. E a partir de agora eu vou te mostrar como você pode entrar para esse grupo seleto, mesmo que você nunca tenha investido antes ou tenha apenas alguns reais para começar. Olá, meu nome é Maria Fernanda Violatti, sou especialista em fundos imobiliários na XP e quero te dar as boas-vindas ao primeiro episódio da imersão Renda Extra Imobiliária. Uma jornada intensiva de 4 aulas em que eu vou te mostrar como você pode traçar um plano real para receber um aluguel generoso todos os meses, antecipar a sua aposentadoria ou até viver de renda com os fundos imobiliários. E o mais importante, começando do completo zero. Ao final dessa série, você vai saber por que os fundos imobiliários são a forma mais inteligente de investir em imóveis, quanto você precisa investir para viver de renda com eles, como fazer o seu primeiro investimento na prática e receber o seu primeiro aluguel já nos próximos 30 dias. E uma estratégia comprovadamente vencedora que pode multiplicar seu patrimônio de forma exponencial. De quebra, só quem seguir comigo até o último episódio da série vai ganhar um presente incrível da XP, que eu tenho certeza que vai acelerar ainda mais o seu caminho para essa liberdade financeira. Combinado? Antes de entrar no conteúdo de hoje, que está incrível, eu preciso dar um aviso importante. Se você está aqui em busca de enriquecimento rápido ou ganhos surreais do dia para a noite, pode fechar esse vídeo que ele não é para você. Meu objetivo aqui é te dar um mapa certo para construir um patrimônio gerador de renda de forma progressiva, desde que você comece hoje mesmo. A velocidade com que cada um vai chegar lá, claro, vai depender do seu comprometimento e de quem largar na frente. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que os fundos imobiliários são a forma mais inteligente de obter renda passiva e como você pode utilizar todos os benefícios desse investimento a seu favor. Renda passiva, para quem não sabe, é aquela renda que pinga na sua conta sem que você tenha que trabalhar a mais por isso. Diferente da renda ativa, que depende diretamente do seu esforço, do seu tempo e muitas vezes da sua presença, a renda passiva é o seu dinheiro trabalhando por você enquanto você dorme, onde quer que você esteja. Você talvez conheça alguém que se considera financeiramente livre porque possui um salário bacana, mas quase não consegue passar tempo para fazer o que gosta com uma pessoa que ama. E é por isso que, na minha opinião, construir uma fonte de renda passiva é o melhor caminho para ser livre de verdade. E quando se fala em renda passiva, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é ter um imóvel para aluguel. Com o desenvolvimento econômico, o déficit imobiliário no país e a proteção contra a inflação que esse tipo de ativo oferece, ter uma ou mais casas para gerar uma renda extra é o sonho de milhões de brasileiros. O que menos de 1% deles sabe é que você não precisa ter 100 mil, 500 mil ou 1 milhão para começar a receber um aluguel todos os meses na sua conta. E mesmo que você tenha esse valor, a forma mais inteligente de aplicá-lo não seria comprando um imóvel tradicional, e sim com fundos imobiliários. E a partir de agora eu vou te mostrar o porquê. O Brasil conta hoje com mais de 1 milhão de investidores em fundos imobiliários e esse número vem só crescendo a cada mês. Mesmo assim, quando comparamos com o mercado americano, dá para ver que ainda temos uma avenida de crescimento pela frente. Se você não sabe o que é ou como funciona um fundo imobiliário, imagine que você e um grupo de investidores se juntam para comprar um ou mais imóveis que não conseguiriam comprar sozinhos, de forma isolada. Eu não estou falando aqui de um pequeno apartamento em um bairro periférico da sua cidade. Eu estou falando de shopping centers, lajes corporativas, galpões logísticos e hotéis que são alugados pelas maiores empresas do país e do mundo, que dificilmente você teria acesso se não fosse via fundos imobiliários. Depois, todo esse patrimônio é dividido em milhares de pedaços iguais que são distribuídos proporcionalmente para cada um dos investidores de acordo com o investimento que eles fizeram. Cada um desses pedaços é chamado de cota e é negociado na Bolsa Brasileira e te dá direito a receber uma parte do aluguel desses imóveis. Assim, você pode ganhar dinheiro de duas formas com os fundos imobiliários: com a valorização das suas cotas
ou seja, quando os imóveis do fundo valorizam, e com a renda que recebe por cada cota que comprou. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário, você adquire um pedacinho dos melhores prédios do país e passa a receber aluguel todos os meses de empresas como Renner, Ambev, Petrobras, Itaú, Magalu e por aí vai. E essa é a primeira grande vantagem dos fundos imobiliários, frente aos imóveis tradicionais. Eles te dão acesso a 1. Imóveis e inquilinos de primeira linha. Pensa comigo. Mesmo se você tivesse 5 milhões de reais, dificilmente você conseguiria comprar um andar, quiçá um prédio inteiro na Faria Lima ou no Leblon, 2 dos centros empresariais mais valorizados do Brasil. O problema é que são justamente esses imóveis que possuem a localização mais disputada, a menor chance de ficarem vagos e, consequentemente, os aluguéis mais altos. Além disso, os imóveis de primeira linha atraem inquilinos consolidados, que aceitam pagar mais e cá entre nós, dificilmente vão atrasar suas contas e ficarem inadimplentes. Sabe aquele shopping de alto padrão que você só entra para gastar dinheiro? Você pode começar a ganhar dinheiro com ele, alugando seus espaços para Gucci, Zara, Tok-Tok, Outback e tantas outras lojas. E aquele site de comércio eletrônico que você compra desde fones de ouvidos até televisões, geladeiras. Com os fundos imobiliários, você pode receber todos os meses o aluguel dos galpões que ele ocupa perto da sua cidade. Mas, Mafê, se uma dessas grandes empresas quiser deixar o imóvel, eu fico na mão? É aqui que entra a segunda grande vantagem dos fundos imobiliários frente aos imóveis tradicionais. 2. A diversificação. Imagine que você aluga um único imóvel da sua família para um inquilino. Se ele tentar negociar o preço do aluguel ou mesmo sair do apartamento, você deixa de receber uma das suas principais fontes de renda da noite para o dia e ainda assume os custos do imóvel vazio. Já se você é cotista dos fundos imobiliários, você se torna sócio de dezenas de shoppings, galpões logísticos, imóveis de grandes redes de supermercados, de escolas, lojas de ruas, hotéis, em várias cidades do país. E se algum desses inquilinos quiser encerrar o contrato, você ainda tem a maior parte da sua renda assegurada e um sono mais tranquilo à noite. Se o setor de shoppings estiver passando por uma situação difícil, como aconteceu na pandemia, por exemplo, você pode ganhar um aluguel das varejistas de e-commerce, comprando fundos imobiliários de galpões logísticos. E sabe qual é a melhor parte? Você não precisa ser nenhum milionário para investir em todos esses imóveis ao mesmo tempo. Pelo contrário, os fundos imobiliários são revolucionários porque são 3, extremamente acessíveis e simples de investir. Tá vendo essa nota aqui de R$100? Com ela você já pode comprar cotas de não um, mas vários dos mais de 300 fundos imobiliários listados na B3, a Bolsa Brasileira, e receber o seu primeiro aluguel em poucos dias. Com poucos cliques e sem sair de casa, você entra no home broker da sua corretora e faz o seu primeiro investimento. Fica tranquilo, eu vou te mostrar como fazer isso na prática na próxima aula. Por enquanto, o importante é você entender que não precisa economizar durante anos para começar a ganhar dinheiro com imóveis. Além disso, se você já construiu, reformou ou colocou um imóvel para alugar, sabe a burocracia que é para tirar a BITSE, fazer contrato ou discutir aluguel com o inquilino. No caso dos fundos imobiliários, toda a papelada fica por conta de uma administradora profissional, que costuma cobrar taxas muito menores do que as imobiliárias comuns. E por falar em taxas, tem mais uma diferença brutal entre os fundos imobiliários e os imóveis físicos. Todo o aluguel que você receber com os fundos imobiliários é 4, isento de imposto de renda. Isso mesmo! Se você tem um imóvel para aluguel, sabe que o leão morde até 27,5% dessa renda todos os anos. Agora, se você investe no mercado imobiliário via fundos imobiliários, você não precisa abrir mão de 1 centavo do aluguel que cai na sua conta todos os meses. Sim, se suas cotas valorizarem e você optar por vendê-las lá na frente, você vai precisar pagar um imposto de 20% sobre o ganho de capital que você teve com essa operação. Mas no fim das contas, se o seu objetivo é viver de renda, o que importa é o dinheiro isento que vai cair na sua conta. Legal, Mafê, mas eu não entendo nada de imóveis. Quem garante que o meu fundo vai comprar e vender os melhores imóveis e achar os melhores inquilinos? Calma, lembra que eu te falei que os fundos imobiliários são uma fonte de renda passiva? Isso acontece porque por trás de todas essas escolhas existe uma 5, gestão profissional ativa trabalhando por você. Todo fundo imobiliário tem uma equipe de talentos trabalhando em busca de boas oportunidades de imóveis para maximizar o retorno de seus cotistas. Esses gestores também fazem uma análise de crédito minuciosa dos seus inquilinos
para garantir que a inadimplência seja a menor possível. Tudo isso acontece sem que você precise dedicar seu tempo precioso ou ter um entendimento avançado sobre imóveis. Agora me responde, qual seria a chance da imobiliária do seu bairro te ajudar a trocar seu imóvel por um mais rentável? Eu nunca vi isso acontecer. E falando em vender imóvel, talvez você já conheça alguém que quis vender um imóvel para ir morar fora do país ou porque precisou do dinheiro e teve que esperar meses até conseguir vendê-lo pelo preço desejado. E essa é outra grande vantagem dos fundos imobiliários. 6. A liquidez. Liquidez, se você não sabe, é a facilidade que você tem para transformar um ativo em dinheiro rapidamente. Se você tem cotas dos fundos imobiliários, pode se desfazer dela a valor de mercado com muito mais agilidade do que em imóveis sem nem precisar sair de casa. Basta dar alguns cliques para fechar a negociação no seu celular e em 2 dias úteis o dinheiro cai na sua conta. É aí que entra um outro benefício dos fundos imobiliários, que pouquíssima gente fala, o fracionamento. Imagine que você precisasse de R$50 mil para pagar, por exemplo, o intercâmbio dos seus filhos e tivesse apenas um imóvel no valor de R$500 mil para alugar. Você não conseguiria vender apenas um banheiro ou um quarto da sua casa para levantar o dinheiro, né? No caso dos fundos imobiliários, você pode vender apenas o número de cotas necessários para alcançar aquele seu objetivo. Mas o fracionamento é ainda mais importante do que isso para quem quer multiplicar o seu patrimônio com os fundos imobiliários. Você precisaria de anos recebendo o aluguel de um imóvel tradicional para comprar um novo imóvel e começar a receber aluguel dele. Enquanto isso, esse dinheiro ficaria parado. Então, com os fundos imobiliários, você pode transformar essa renda passiva em novas cotas imediatamente e aproveitar o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. É como um coqueiro que dá frutos e cada fruto pode ser transformado imediatamente em uma nova árvore. Fica tranquilo, eu vou te explicar como usar essa bola de neve do bem para multiplicar seu patrimônio na próxima aula. Por fim, chegamos à pergunta que eu mais recebo. Mas, Mafê, com todas essas facilidades, o retorno médio dos fundos imobiliários deve ser menor que o de imóveis físicos e também das ações, certo? Errado. Essa é a 7ª vantagem dos FIIs. 7. Ganhos potenciais generosos. Os dividendos de uma carteira diversificada de fundos imobiliários costumam ser maiores do que investindo diretamente em imóveis. Isso porque, além da incidência de imposto de renda e maior vacância, imóveis residenciais têm um retorno mais comprimido do que lajes corporativas e shoppings, por exemplo. Dá uma olhada nesse gráfico que compara os rendimentos dos FIIs com o aluguel de imóveis físicos. Já em comparação com o investimento em ações, os fundos imobiliários têm se mostrado mais resilientes e, acredite, mais rentáveis ao longo dos últimos anos. Mesmo tendo mais previsibilidade, os fundos imobiliários também são investimentos de renda variável e os retornos passados não são garantias de lucros futuros. Por isso, é recomendável que você tenha uma reserva de emergência consolidada antes de começar a comprar as suas cotas. E para quem já tem o objetivo de viver de renda, os fundos imobiliários têm ainda outra vantagem. Enquanto as empresas precisam distribuir apenas 25% dos seus lucros para os seus acionistas, os fundos imobiliários, por lei, têm que repassar 95% dos lucros aos seus cotistas. Por fim, vale lembrar que as terras sempre foram e sempre serão um bem escasso. Ninguém fará mais delas. Por isso, os fundos imobiliários são também uma excelente forma de te dar segurança e proteger o seu patrimônio ao longo do tempo. Agora a gente precisa ter uma conversa séria. Muitas pessoas acham que o futuro nunca vai chegar e não se preparam para ele. Mas estatisticamente falando, é provável que estejamos todos vivos daqui a 10, 30 ou 50 anos. Por isso, se você quer estar em um outro patamar financeiro quando esse dia chegar, o melhor momento para começar é agora. Mas, Mafê, porque nunca ninguém me falou sobre os fundos imobiliários antes? Calma, a culpa não é sua. Infelizmente, a educação financeira nunca foi prioridade no Brasil. A gente passa anos aprendendo biologia, química, geografia, história e tantos outros assuntos super importantes na escola, mas não aprendemos sequer a calcular os juros de um pagamento parcelado. Depois, no mercado de trabalho, a gente aprende a trabalhar 8 horas por dia para ganhar dinheiro, mas não aprendemos a fazer esse dinheiro a trabalhar por nós.
Para piorar, quando o dinheiro sobra, muitos bancos se aproveitam disso para nos empurrar em investimentos ruins, com taxas abusivas e que fazem seu dinheiro perder para a inflação ao longo do tempo. Ou seja, muitas pessoas abrem mão do potencial de retorno da renda variável por medo de perder dinheiro, mas acabam vendo seu dinheiro perder valor na própria renda fixa. Se você já foi convidado ou convidada para tomar um café com o seu gerente do banco, sabe bem do que eu estou falando. Além disso, no Brasil do passado, com juros de 2 dígitos ao ano, dava para ganhar um dinheiro generoso até na poupança. Mas isso mudou e mudou muito. Agora, com juros perdendo para a inflação, quem quiser atingir a liberdade financeira mais cedo precisa se mexer e conhecer mais sobre investimentos. Ou você aprende a fazer o seu dinheiro trabalhar de verdade por você, ou você corre o risco de não se aposentar. Se você, assim como eu, optou pela primeira opção, eu estou aqui para te ajudar. Muito antes de vir para a XP, eu me formei em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia e em Engenharia Civil pela FAAP e fiz meu MBA em Real Estate na USP. Foi já no meu primeiro estágio, acompanhando obras e prospectando terrenos para desenvolvimento, que eu descobri a minha paixão pelo mercado imobiliário e a sua grandiosidade. Mas foi só no mercado financeiro, anos mais tarde, que eu pude levar essa paixão a milhares de pessoas por meio dos fundos imobiliários. Como nós vimos hoje, os fundos imobiliários eles têm a solidez dos imóveis, aliada à praticidade de investimentos em bolsa, além de serem uma excelente fonte de renda passiva. Ou seja, se você sempre quis ter um imóvel para aluguel, simplesmente não tem desculpa para não começar. Legal, Mafê, você me convenceu que os fundos imobiliários são um baita caminho para antecipar minha liberdade financeira. Mas de quanto é que eu preciso para viver de renda? Como que eu faço para começar a investir na prática, partindo do zero? São essas duas perguntas que eu vou te responder na prática na próxima aula, na quarta-feira. E nós vamos além. Eu vou te mostrar uma estratégia simples e consagrada para aumentar os seus rendimentos com os fundos imobiliários ao longo do tempo. Se você seguir o passo a passo, poderá receber o seu primeiro aluguel na conta já nos próximos dias. Enquanto o nosso encontro não chega, você tem uma única lição de casa: abrir a sua conta 100% gratuita na XP pelo link que está aparecendo aqui abaixo do vídeo. É por lá que eu vou te mostrar na prática o seu primeiro passo para viver de renda com os fundos imobiliários. E se você preferir abrir a sua conta em outra corretora, também pode. Mas eu recomendo que você faça isso na XP por 2 motivos. O primeiro é que a XP é a maior corretora do país com a melhor assessoria de investimentos. E o segundo é que quem abrir a sua conta por este link aqui embaixo e fizer a sua primeira transferência vai ganhar um presente incrível que nós preparamos para os participantes da série. Vale qualquer valor, o que importa é mostrar que você está comprometido a viver de renda com os fundos imobiliários. E se você estiver, nós vamos te recompensar por isso, combinado? Então, deixa o seu comentário aqui embaixo com a hashtag Estou Comprometido e me conta qual o seu objetivo com os fundos imobiliários. É gerar uma renda extra sem dor de cabeça? Dar mais conforto para as pessoas que você ama ou antecipar a sua aposentadoria? Só você sabe o que você vai fazer com a sua liberdade financeira. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio.